Olá, muito bom dia para você. A Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa tem reunião marcada para daqui a pouco, às 9 horas da manhã. A repórter Isabela Dutra está com o presidente da comissão, o senador Paulo Paim, e tem informações sobre os principais projetos que vão ser analisados hoje. Bom dia, Isabela. Bom dia, Tiago. Bom dia a todos. Uma das propostas mais relevantes da pauta de hoje altera o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá a eles os mesmos direitos, as mesmas garantias que as mulheres conquistaram hoje com a Lei Maria da Penha. Senador Paulo Paim, o senhor lembra para a gente que direitos são esses? Primeiro dizer que isso é uma iniciativa da CPI dos Maus-Tratos, que foi presidida pelo senador Magno Malta. Aqui na comissão, eu indiquei como relator o senador Alexandre Vieira, que fez um belo relatório. Primeiro, ele constatou que a maioria das recomendações que estão na Lei Maria da Penha já estão no ECA, já estão no Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas ele apresenta um substitutivo onde o eixo é que o Ministério Público poderá determinar o afastamento do agressor em relação à criança no momento que a denúncia for feita. E também ele determina que haja o acompanhamento dos conselheiros titulares, né? Aqueles que acompanham as crianças que são, de uma forma ou de outra, agredidas, violentadas, enfim. Esses conselheiros tutelares cumprem um papel fundamental para preservar a integridade da criança. E, a partir da aprovação dessa lei, fica fortalecido que já existe na Lei Maria da Penha, a ideia é que o agressor tem que ficar afastado da criança. Isso deve diminuir, então, a agressão, a violência de vítimas domésticas, de violência doméstica? Espero que sim, né? Porque é uma forma de que a lei seja mais dura, seja determinada, firme, para que o agressor seja punido pelo ato que cometeu. Vai ser punido, vai ter que responder junto à justiça e ficará afastado da criança conforme mandar o juiz. O que mais o senhor destaca da pauta de hoje da Comissão de Direitos Humanos? Olha, tem um projeto de nossa autoria, que eu acho muito interessante também, que eu venho acompanhando há muito tempo, que é a questão das pessoas com deficiência. Para assegurar que a pessoa com deficiência, que tem hoje no transporte coletivo duas vagas gratuitas, que tenha também no sistema aquaviário, que seria por água, né, principalmente rios, e também no sistema aéreo, que as duas vagas sejam também asseguradas para eles, para que eles possam se deslocar, tanto pessoas com deficiência, como também os idosos, né? Porque eu sempre digo que à medida que a gente vai envelhecendo, a gente vai ficando deficiente. Então, o projeto assegura para idosos e pessoas com deficiência as duas vagas, tanto por água como por ar, como por terra, que já está assegurado no transporte coletivo. Muito obrigada, senador. Um bom dia para o senhor. Eu agradeço. Tiago. Obrigado pelas informações, Isabela. O plenário aprovou nesta quarta-feira o projeto de iniciativa popular conhecido como as 10 medidas contra a corrupção. O texto também prevê a criminalização do abuso de autoridade cometido por juiz e procurador. Como foi modificado aqui no Senado, o texto volta para a análise da Câmara dos Deputados. O projeto foi encaminhado pelo Ministério Público em 2015, no auge da Operação Lava Jato. O texto criminaliza o Caixa 2 eleitoral, transforma os crimes de corrupção em hediondo, que tem penas mais severas, e criminaliza a compra de votos. A proposta também tem o objetivo de impedir que juízes ou procuradores direcionem processos. Para isso, proíbe que esses profissionais atuem com evidente motivação política, recebam incentivo financeiro ou recompensa pelas suas atuações, exponham sua opinião por qualquer meio de comunicação em relação a processos que não foram concluídos. A autoridade que violar as regras estaria sujeita a uma pena de detenção de 6 meses a 2 anos, mais multa. Alguns senadores disseram que a questão do abuso de autoridade deveria ser discutida separadamente. O que era para ser combate à corrupção permitiu que tomasse relevo um outro caminho, o de abuso de autoridade. Isto é, se aproveitaram principalmente aqueles que estão investigados na Lava Jato
para revidar, para retalhar com promotores, procuradores, Polícia Federal, juízes, ministros, criando nesse projeto um tipo de intimidação contra aqueles que investigam, denunciam e julgam. Julgamos equivocado misturar abuso de autoridade, um assunto polêmico, com o projeto das 10 medidas contra a corrupção, que teve amplo apoio popular e também anseio popular. Criminalizar como abuso de autoridade atos praticados pelos promotores de justiça, seja do Ministério Público Estadual, Federal, do Trabalho, juízes do trabalho, juízes cíveis, criminais, quando o comportamento ali elencado configura no máximo como já previsto como transgressão administrativa, infelizmente, na minha opinião, é ir contrário, na contramão do fortalecimento dessas instituições. O relator do projeto, senador Rodrigo Pacheco, afirmou que a essência do projeto enviado pela Câmara foi mantida. Outras medidas que foram rechaçadas pela Câmara de combate à corrupção, como o confisco alargado, como o teste de integridade, como o prêmio financeiro a delator, todas essas medidas, convenientes ou não, próprias ou não, serão e poderão ser debatidas no pacote anticrime do ministro Sérgio Moro. A tipificação do abuso de autoridade visa coibir excessos, situações esdrúxulas, situações abomináveis de excessos praticados por autoridades públicas. A sociedade compreende e a sociedade aceita. Essa legislação, como disse o senador Jader Barbalho, não amedronta o bom juiz, não amedronta o bom promotor e o bom procurador. E a Comissão de Constituição e Justiça faz audiência pública logo mais às 10 da manhã para discutir a proposta de emenda à Constituição 115 de 2015, que trata da redução da maioridade penal. E nós vamos chamar novamente a repórter Isabela Dutra, que tem mais informações. Isabela, com você. Tiago, essa proposta de emenda à Constituição reduz a maioridade penal para 16 anos, nos casos específicos de crimes hediondos, homicídio doloso e lesão corporal seguida de morte. O relator da proposta é o senador Marcelo Castro, que está aqui comigo. Senador, por que exatamente esses crimes? Bom, no Brasil, como todos sabem, a responsabilidade penal se dá a partir dos 18 anos. E a Câmara dos Deputados, em 2015, entendeu que para alguns tipos de crime, chamado de crimes hediondos, ou homicídio qualificado, ou lesão corporal seguida de morte, essa maioridade deveria cair para os 16 anos. Ou seja, a maioridade penal no Brasil continua em 18 anos. Para quê? Para todos os tipos de crimes, exceto os crimes que nós acabamos de citar, crimes hediondos, homicídio qualificado e lesão corporal seguida de morte. Hoje nós teremos aqui no Senado uma audiência pública, onde nós traremos os maiores especialistas no assunto, tanto de um lado quanto de outro, os que defendem a redução da maioridade penal para os 16 anos, nesses casos aí, os que são contrários, os que defendem a redução da maioridade penal, inclusive para menos de 16 anos e para todos os casos, e evidentemente que nós esperamos fazer um amplo debate, que aliás já foi feito 2 vezes nessa casa, mas os senadores que aqui estão não estavam, eu por exemplo não estava, para que o Senado tome consciência desse fato e a gente possa fazer uma legislação que venha atender os anseios da sociedade. Que anseios são esses? De não se punir um adolescente que está ainda em formação com o mesmo rigor que se pune um adulto. E também que a sociedade não possa ficar de mãos atadas à mercê de um adolescente que, pelo simples fato de ser adolescente, ele já matou 1, já matou 2, já matou 3, tem disposição para matar 4, para matar 10 e não, coitado, ele é um adolescente, ele pode matar? Não, de maneira nenhuma.
Então, nós temos que encontrar um meio caminho em que cada caso possa ser analisado e ver aqueles casos que a sociedade pode se beneficiar, prendendo ou não essas pessoas. E o senhor já definiu se o seu relatório vai ser favorável à proposta ou não? Eu não posso me manifestar, não é conveniente. Eu tenho minha posição pessoal. Em linhas gerais, qual seria a minha posição? Se a pessoa tem pleno conhecimento do caráter delituoso do fato, se ele tem condições de se comportar de acordo com esse entendimento, ou seja, se ele tem maturidade intelectual e emocional, perfeitamente, ele arque com a responsabilidade dos seus atos. Se ele é uma criança e não tem maturidade ainda para entender o caráter delituoso ou de se comportar de acordo, ele é dispensado, é plenamente inimputável, ele não vai responder. E nós temos uma faixa intermediária entre uma situação e a outra, onde eu acho que precisaria um tratamento caso a caso, estudando cada caso. Foi um pequeno furto, foi um deslize, foi um tráfico pequeno, a maconha, é um tratamento. Foi um crime de sangue, outro tratamento. É reincidente, outro tratamento. Então, o ideal é que nós tivéssemos uma legislação que não sofresse uma interrupção abrupta como hoje no Brasil. Se um adolescente tem 17 anos, 11 meses, 29 dias e comete um crime, ele não vai responder pelo Código Penal. Ele vai para o ECA para ser ressocializado. Com 3 anos ele está solto. Se no dia seguinte ele cometeu o crime, ele sofre todas as sanções da lei. Ora, ninguém fica amadurecido num dia. Então, a legislação não corresponde ao desenvolvimento humano. Nós precisamos de uma legislação mais adequada à natureza humana. Muito obrigada, senador. Um ótimo dia para o senhor. Tiago. Obrigado, Isabela. Obrigado ao senador. Os senadores também aprovaram ontem, em plenário, 2 projetos sobre a posse de armas na zona rural. Um deles prevê que a posse vale para toda a área da propriedade e não apenas para a sede. O outro autoriza a compra da arma sem a necessidade de exame psicotécnico. As matérias seguem para a Câmara dos Deputados. Não é só para grande produtor. Ao contrário, produtor grande e rico contrata, é empresa de segurança. Nós estamos falando, são dos médios e pequenos que têm que se autoproteger. Tem uma realidade do campo brasileiro, tem uma realidade daqueles que vivem na zona rural, que é lógico que a atual legislação é inadequada. No interior da Amazônia, isto é uma situação de vida ou de morte, não apenas na defesa contra animais selvagens, mas hoje, lamentavelmente, a criminalidade na zona rural da Amazônia, aonde não tem polícia, aonde não tem órgão de segurança pública, você só enfrenta, senhor presidente, se estiver armado. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, recebeu governadores do Nordeste. Ele e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, tentam um acordo para incluir estados e municípios na reforma da Previdência. O desequilíbrio fiscal dos estados tem a ver com o desequilíbrio da Previdência dos estados. O grande déficit hoje de todos os estados brasileiros chama-se Previdência. Qual é o sentido que tem os estados apoiarem uma reforma que resolve 10% do problema da Previdência? Então, eu acho que pensando no Brasil, nós temos desde o início defendido a importância de termos uma reforma para valer na Previdência. Agora, ela só é para valer se ela apontar uma solução para o déficit, para que a gente tenha as condições de um dinheiro certo para pagar aposentado e pensionista e, com isso, aliviar as condições de recursos para o equilíbrio fiscal, para investimentos, que é o que o Brasil precisa. O governo se coloca à disposição para rediscutir o Pacto Federativo, que é uma bandeira nossa do Senado Federal. A redistribuição dos recursos é fundamental para fortalecermos as regiões do Brasil, fortalecermos os municípios e os estados. E também o outro tema que foi levantado em relação à possibilidade da inclusão dos estados e dos municípios na reforma da Previdência. A gente compreende, como Casa da Federação, que essa precisa ser uma reforma do Brasil, mas é preciso que os governadores, especialmente do Norte e do Nordeste, entendam que para incluir estados e municípios é preciso a participação ativa
permanente e constante deles no apoiamento à reforma, mas, acima de tudo, no convencimento das suas bancadas. A prisão de um militar da Aeronáutica Brasileira no aeroporto de Sevilha, na Espanha, por transportar 39 quilos de cocaína em sua bagagem, repercutiu no Senado. O segundo sargento da Aeronáutica fazia parte da comitiva do presidente Jair Bolsonaro e viajava em um avião da Força Aérea Brasileira. O senador Randolfo Rodrigues protocolou requerimento para ouvir o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, general Augusto Heleno, sobre a apreensão de drogas em avião presidencial. O requerimento para a audiência deve ser votado na próxima semana na Comissão de Constituição e Justiça. E na reunião da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, que sabatinou o delegado da Polícia Federal, Alexandre Ramagem, indicado pela Presidência da República para a direção da ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, o senador Flávio Bolsonaro falou da importância do setor de inteligência, inclusive para prevenir casos como o que envolveu a prisão do militar que viajava com cocaína em um avião reserva da Presidência da República. É algo surreal, dá vontade de usar umas palavras aqui bem baixas, da pessoa que faz uma coisa dessa, acreditando que não vai ser pego. Olha a importância de se ter, né, a informação, a iniciativa para se prevenir que situações como essas aconteçam. É uma situação inaceitável, senador Marcos Duval. Chega a tirar do controle a vontade que vem na cabeça na hora de se deparar com uma situação como essa. Mas, enfim, está lá o vagabundo apreendido em Sevilha, o governo já se posiciona ali totalmente a favor, né, de colaborar com tudo que for possível para que isso seja elucidado o quanto antes. Se ele está fazendo por conta própria, estava contando que ninguém ia revistar o avião, se foi alguém que mandou. Então, o senhor vê a quantidade de problemas, o quão complexa é a missão do Serviço de Inteligência e todo aparato de inteligência que envolve o presidente da República. E a indicação do delegado da Polícia Federal, Alexandre Ramagem, para a direção da ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, foi aprovada na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional e também no plenário. Agora a gente confere a agenda das comissões que se reúnem hoje. Às 10 horas, na Comissão de Relações Exteriores, vai ser sabatinado, ou melhor, vão ser sabatinados diplomatas indicados para as embaixadas do Brasil no Marrocos e no Paraguai. E também, em seguida, os senadores realizam a audiência pública sobre a Associação Latino-Americana de Integração, a ALAD. No mesmo horário, na Comissão de Infraestrutura, audiência pública sobre o projeto que permite um modelo de autorização para a construção e exploração de ferrovias. Na terceira reportagem da série sobre o futuro do trabalho, o dia a dia das pessoas que buscam um sustento num cenário de profunda mudança nas profissões. Nós, brasileiros, sempre nos orgulhamos da nossa capacidade de adaptação e superação das dificuldades. Só que o momento em que vivemos, economia em crise e mudanças no mundo do trabalho, lançam mais um desafio. O primeiro emprego foi num salão de beleza. Mas Antonieta resolveu empreender e, num país que envelhece rapidamente, juntou vocação com uma das profissões mais promissoras no futuro, cuidadora de idosos. Não é só gostar, carinho, atenção, isso. Parece pessoas assim, bem, que precisa mesmo dos meus cuidados, né? O ano passado me apareceu uma senhora de 106 anos. Aí eu falei, a responsabilidade é grande, né? Como a clientela ainda é incerta, Antonieta complementa a renda fazendo entregas de refeições via pedidos de aplicativos milionários, sem vínculo com qualquer lanchonete ou restaurante, num esquema em que apenas a bicicleta é dela. O World Economic Forum fez um estudo em que nos próximos 4 anos, 80 milhões de postos de trabalho serão destruídos no mundo, mas nesse mesmo período serão criados 130 milhões de novos postos de trabalho. Nossa avaliação não é muito positiva como é do Fórum Social, Fórum Econômico Mundial, né?
A nossa avaliação é de que serão gerados empregos numa quantidade muito menor do que aos que serão extintos. Você pode rever este e todos os vídeos da série sobre o futuro do trabalho no canal da TV Senado no YouTube. Até a próxima! O nosso entrevistado de hoje é o senador Nelsinho Trade. Ele fala da rota bioceânica, que vai do Porto de Santos, em São Paulo, ao Porto de Antofagasta, no Chile, passando por Argentina e Paraguai. Para Nelsinho Trade, esse projeto vai ser um grande propulsor do desenvolvimento econômico da região, bom para agronegócio, exportações e turismo. Olá! A ligação rodoviária entre os oceanos Atlântico e Pacífico, ou a rota bioceânica, é uma das prioridades do mandato do senador Nelsinho Trade, nosso convidado. Seja bem-vindo, senador. Obrigado, Renata. Meus cumprimentos a você pelo programa, a todos os telespectadores, os internautas. Estamos aqui à disposição para explicar melhor o que significa isso e interagir com as pessoas que estão participando. Senador, o senhor tomou posse no Parlasul, o Parlamento do Mercosul, e já levou na primeira reunião como pauta a construção do corredor rodoviário bioceânico, né? A rota de integração latino-americana. Como é que foi a receptividade da proposta? Olha, para minha surpresa agradável, foi muito positiva. Por quê? No nosso país existem mais de uma rota que tem esse objetivo. Tem uma lá no norte, passando pelo Peru. Tem a saindo nossa... do Acre, né? Isso, saindo do Acre. Peru, Equador. Exatamente. Tem a nossa que sai de Mato Grosso do Sul, atravessa o Paraguai, vai até a Argentina e chega no Chile, em Antofagasta. Tem uma também lá no Paraná, que envolve a ferrovia, ou seja, é um despertar de um novo caminho para se atingir o continente asiático, com o objetivo de drenar melhor os produtos das exportações brasileiras. Isso é muito importante porque são divisas novas que serão geradas, economia para quem produz e manda o seu produto para fora e encurtamento da distância. Essa rota, ela tem inúmeras vantagens e isso que nós apresentamos lá no Uruguai, em Montevidéu, na última reunião do Parlasul. Qual foi a nossa surpresa? Que essa apresentação foi referendada, foi avalizada pela unanimidade dos parlamentares que compõem o Parlasul. E qual é a vantagem desse traçado em relação aos outros, senador? Pois bem, vamos primeiro falar na questão da distância. Esse traçado encurta em 8.000 quilômetros marítimos para o produto do Brasil chegar até o continente asiático. 8.000 quilômetros. Além disso, em consequência disso, o frete ele sai mais em conta, mais barato, em 40%. Ou seja, é tudo que o país precisa num momento em que uma cortina está se abrindo para um novo momento econômico, com a reforma da Previdência sendo enfrentada, pautada e votada pelo Congresso, fazendo com que o Brasil possa ter muitas divisas para fomentar a sua economia. E no caso do Mercosul, daria acesso ao mercado europeu, por exemplo? Com certeza. Aos países com certeza. Outro dado rota? positivo que é bom mencionar, saiu do nosso estado, Mato Grosso do Sul, uma caravana de 50 empresários organizado por eles para poder definir os polos regionais de turismo a ser desvendado com essa nova rota. Ou seja, eles saíram da cidade de Porto Murtinho, atravessaram numa balsa para atingir, porque vai ter a ponte de Carmelo Peralta, Porto Murtinho, para poder atingir o Paraguai, e pegaram a estrada e foram embora. E chegaram até o Chile. 1.800 quilômetros.
Dentre esses 1.800 quilômetros que eles percorreram, elencaram uma dezena de pontos turísticos a ser explorado pelo turismo brasileiro. Ou seja, ela tem muita vantagem. E aonde tem um potencial de turismo, o Estado, a cidade e o país que vai ser beneficiado, já de pronto apoia a rota. Então ela foi ganhando corpo, foi ganhando visibilidade, e eu vou aqui, se você me permitir, dar um testemunho. Recentemente, o presidente Bolsonaro recebeu no Itamaraty para um almoço o presidente do Paraguai. Eu estava sentado numa mesa ao lado e cheguei para ele e falei o seguinte: presidente, a rota bioceânica, que vai sair lá do Brasil, Mato Grosso do Sul, atravessar o Paraguai, o que o senhor acha desse projeto? Você sabe o que ele fez? Chamou um assessor dele, pegou o celular que deveria ser dele, abriu nas fotos e me mostrou as fotos do avanço das obras que está tendo do lado paraguaio. Ele é um entusiasta desse projeto e eu tenho a certeza que tudo isso está conspirando a favor de que esse projeto torne uma realidade no mais curto espaço de tempo. Senador, o acordo foi firmado entre os dois países, Brasil e Paraguai, em 2016. O Congresso ratificou e foi publicado no Diário Oficial em agosto do ano passado. Quais as etapas da burocracia que ainda faltam ser vencidas para a consolidação do projeto? Bom, todo projeto ele envolve o quê? Custo, investimento. Qual foi a conspiração divina que está ajudando para que isso possa dar certo? Que aconteceu? O ex-ministro Marum, através de uma atuação firme, que hoje é conselheiro da Itaipu, eu acho que ele até plantou essa semente nessa participação que ele fez lá, ele encaminhou esse projeto e o Conselho da Itaipu resolveu arcar, já aprovado no Conselho, com o custo da ponte, 75 milhões de dólares. Ou seja, é um projeto que já está com seu escopo de projeto executivo definido, pronto para poder sair do papel e ir para frente. Então, falta finalizar o projeto executivo. Burocracia de organização de licitação, de organizar os acessos que essa ponte precisa ter, as questões jurídicas que envolvem toda essa relação entre dois países. Nada mais difícil licenciamento ambiental, tem toda essa parte ainda nada que é mais cumprida. difícil do que o recurso que já foi viabilizado. Esse era o ponto mais difícil, o obstáculo mais alto. Para a ponte. Para a ponte. A ponte vai ser construída com recursos de Itaipu, binacional. Exatamente. E, construindo essa ponte, você atravessa para o lado paraguaio. As obras no Paraguai já estão avançadas, eu vi no celular do presidente Marito, e tem muito trecho que já está pronto. E as obras do lado do Brasil? Os acessos que tem já estão todos planilhados, planejados, porque o presidente Bolsonaro, na posse do presidente da Itaipu, lá ele afirmou que esse é um projeto estratégico para o Brasil. Não só esse, mas os outros de acesso para o continente asiático. O agronegócio está vibrando com isso aí. Nós temos a convicção que por onde passar essa rota vai gerar prosperidade, desenvolvimento, pontos turísticos a serem observados por nós brasileiros. Ou seja, tem tudo para poder ser realmente um projeto prioritário para o governo brasileiro. Vai ser uma ponte estaiada, senador, é isso? O aspecto do projeto arquitetônico e executivo, ele está sendo trabalhado no sentido de ser realmente um marco também turístico, contemplativo, como a gente tem aqui em Brasília, a ponte JK, que todo mundo vai lá e para o carro para bater foto, em função da sua beleza, em São Paulo. Então, eu estou muito confiante que tudo isso vai para frente. Nesse mês mesmo, nós vamos ter outra reunião no Parla Sul, onde formalmente esse projeto vai ser inserido como prioridade entre os integrantes do Parla Sul. Mas o conceito da ponte estaiada também é para não prejudicar a navegação no Rio Paraguai? Com certeza. A ponte é sobre o Rio Paraguai, né? Tem todo o aspecto ambiental,
aquela máxima de desenvolvimento com sustentabilidade é uma máxima do projeto. O presidente Bolsonaro frisou muito isso e eu estou muito confiante que realmente vai ser um grande propulsor do desenvolvimento econômico do Brasil. Queria só que o senhor falasse sobre o que está acontecendo na cidade que vai receber essa ponte, né, que é Porto Murtinho. O que está acontecendo nessa cidade? Olha, do lado do Brasil, é uma expectativa, né? Porque é uma cidade que carece de emprego, carece de novas frentes de ações de desenvolvimento. Praticamente, essa ponte representa uma esperança de dias melhores. E eu costumo dizer que a esperança tem pressa. Ela precisa ser logo encarada e resolvida para levar o bem-estar à população. Senador, muito obrigada pela entrevista. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Muito obrigado pela sua companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado.